Foi a medida provisória que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda tem o objetivo de manter mais de 24 milhões de empregos em meio à crise da pandemia do novo coronavírus. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Dr. Felipe Pestana. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, Ana. Bom, um dos pontos da medida aí é a redução, então, da jornada de trabalho e de salário. Explica pra gente, doutor. Bom, Luana, na verdade a medida provisória ela vem com 2 pontos específicos. Ou a suspensão, a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias, ou a redução da jornada, também dentro dessa esfera dos 60 dias. O que se tem dentro do texto da medida provisória é que quando se faz a opção pela suspensão do contrato de trabalho, o trabalhador vai ficar 60 dias recebendo o seguro-desemprego. E no caso da redução da jornada de trabalho, por exemplo, vamos no exemplo prático, se for reduzido 50% da jornada, 50% do salário dele vai ser reduzido e ele vai receber 50% do seguro-desemprego. Basicamente, essa é a linha da medida provisória. Perfeito. E para ocorrer essa suspensão, então, do contrato de trabalho, para ficar recebendo seguro-desemprego, o que a empresa precisa fazer? Isso, na verdade, veio como uma modalidade de acordo individual entre as partes. O empregado e o empregador, eles formalizam isso através de um acordo para se dar entrada nesse benefício. Só que isso passou a vigorar a partir do dia 1º de abril e, em seguida, nós já tivemos a judicialização dessa questão. O ministro Lewandowski deu, inclusive, uma liminar determinando que esse tipo de contrato, que antes seria só um contrato individual, ele seja encaminhado às entidades sindicais para que eles possam, se necessário for, intervir em relação a isso, porque há aí uma situação de redução de salário. E para que o pessoal que assiste a gente possa entender aonde está essa redução de salário, é importante lembrar que eu não tenho no seguro-desemprego o mesmo valor que eu recebo no meu trabalho normalmente. A média disso é até 80% menor. Por exemplo, um trabalhador que recebe R$1.000, o seguro-desemprego dele vai ser de aproximadamente R$800. Então, se eu coloco ele com uma suspensão de contrato de 60 dias, eu vou estar reduzindo, de uma outra forma, o salário dele também. E se eu reduzo a jornada de trabalho, também ocorre a mesma situação. Então, isso é uma pauta, a discussão jurídica em cima da MP, ela está travada em cima disso, teve essa decisão do ministro e deve ser está submetida ainda essa semana ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas a regra, ela está valendo, da possibilidade de suspensão e de redução. Bom, agora a gente se despede de Alta Floresta e Vilhena, que seguem com a programação local. Beijo grande para vocês e até amanhã. Outro ponto aí é sobre o auxílio financeiro, né? Pelo governo, no caso de suspensão aí temporária do contrato de trabalho, né? Que você estava falando a respeito disso. Então, precisa ter um acordo. Então, o funcionário ele precisa concordar com essa suspensão, é isso? Na verdade, isso vai ser prerrogativa do empregador. É o patrão quem decide. Ele decide por essa suspensão ou por essa redução. A medida provisória ela veio muito clara no sentido de dar essa competência, essa força ao empregador. É o patrão quem decide. E faz isso, chama o trabalhador e a maneira com que se faria isso seria por esses acordos individuais, sem aí a anuência do sindicato ou sem a necessidade de negociação coletiva, que é uma situação que está sendo questionada por entender que só pode ocorrer esse tipo de situação mediante a participação dos entes sindicais. E é por isso que a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal agora. Todas as categorias podem entrar nessa medida? Todas as categorias podem entrar nessa medida, só que a gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que têm um salário maior. Por quê? A medida, como ela está vinculada à questão do seguro-desemprego, existe um teto para isso. Então, se eu ganho, por exemplo, R$10.000 por mês, o meu seguro-desemprego ele vai ser o teto lá do regime da Previdência e eu não vou ter os R$10.000 por mês, eu vou estar limitado aos R$3.000 e poucos, que é o teto da Previdência. Então, nesse caso, para essas pessoas há aí ainda um complicador maior, que seria uma redução bem mais drástica do salário do vencimento dessa pessoa. Perfeito. Isso tudo começou no dia? A medida provisória ela foi editada no dia 30, salvo engano, com vigência a partir do dia 1º/4. A liminar do ministro Lewandowski, que foi dada no dia 2 ou dia 3, salvo engano, questionando a participação dos entes sindicais, determinando que, se for formalizado entre eu e você, por exemplo, esse acordo individual,
ele deve ser indicado ao sindicato da categoria para, no prazo de 10 dias, falar ou intervir, se assim entender por direito. Como é uma questão de urgência, o ministro Lewandowski colocou essa decisão ad referendo do Pleno do Supremo, então entra na pauta do Pleno essa semana ainda a discussão da liminar nesse sentido. Tem alguma coisa que queira complementar, doutor? Assim, existe uma parte da medida provisória que é muito importante dizer, que é a questão da garantia de emprego. Se eu fizer a suspensão do contrato de trabalho ou mesmo a redução da jornada de trabalho por 2 meses, o empregador tem que garantir que ele não vai demitir esse trabalhador durante os 2 meses no retorno, sob pena de ter que indenizá-lo. Então, existe aí também uma regra para beneficiar a segurança do trabalhador nesse sentido, para ele eventualmente não ser dispensado. Voltando, ele não pode ser dispensado. Ele tem a garantia de emprego pelo mesmo período. Outro ponto importante é que durante o recebimento, essas parcelas do seguro-desemprego, elas não são deduzidas de outras parcelas. Como assim? Se, por exemplo, eu trabalho aqui na casa há 10 anos, eu tenho lá e for dispensado, eu tenho direito a 5 parcelas de seguro-desemprego. Se eu fizer esse acordo, eu vou receber 2 parcelas de seguro-desemprego. Porventura, daqui a alguns meses eu for dispensado. Essas 2 parcelas que eu recebi, elas não vão prejudicar o recebimento das minhas parcelas de seguro-desemprego de acordo com o meu período de trabalho. Então, eles não são compensáveis, eles não têm essa influência. Isso também está no texto da medida. Perfeito. Obrigada, doutor, mais uma vez. À disposição, mais que nunca. Aqui, cada dia é uma novidade diferente, seja online ou para aqui, a gente vai sempre à disposição para colaborar. Verdade. Muito obrigada, viu, de coração. Bom, e agora a gente vai ver o que o pessoal está comentando. Esse foi o nosso